Boa noite, alunos. Essa é a PNP de Conformação Mecânica. Essa é a nossa aula de número 8 sobre o processo de extrusão. Bom, o que é o processo de extrusão? O processo de extrusão, então, é um processo de conformação mecânica que envolve comprimir um material metálico contra um ferramental com um orifício, onde então o material vai fluir por essa passagem, por esse orifício, dando então ao material uma seção transversal característica, então dando a esse material uma forma característica. A gente tem aqui na figura então mostrando os elementos principais do processo de extrusão. Então tem um material aqui que é extrudado. Ele então, pela ação compressiva de um pistão, ele é empurrado contra a matriz, que vai conter uma cavidade. Tudo isso é retido por um suporte, então, uma câmara que vai manter então esse material. E as forças compressivas de reação da matriz e da câmara sobre o material, então, vão criar tensões compressivas indiretas que vão então fazer a conformação mecânica do material, fazendo com que eu force então a passagem do material através desse orifício, dando então a seção transversal característica desse material que está sendo extrudado. É um processo bastante simples, mas bastante importante, principalmente para a indústria do alumínio. Então, ele é um processo de compressão indireta, tá? Não se enganem. O fato de eu ter o punção aqui empurrando, o pistão empurrando o material, não é esse punção que faz a deformação diretamente do material, mas sim os esforços compressivos gerados pela reação do deslocamento do material na câmara e também junto às paredes da matriz, então, que está sendo utilizada para fazer a extrusão desse material. Então lembre, a extrusão é um processo de compressão indireta. Tá? Então, se fala bastante de exemplo quando a gente dá aula de extrusão sobre o movimento da pasta de dente dentro do tubo. Vocês pressionam o tubo e o material é extrudado, a pasta de dente é extrudada pelo bocal do tubo de pasta de dente. Então, é um exemplo então de uma visualização mais prática do que seria um processo de extrusão. Esse aqui que a gente está falando é um processo de extrusão voltado à indústria metal-mecânica. Existem processos de extrusão, por exemplo, para mangueira, para tubulações poliméricas, que são um pouco diferentes. Tá? O acionamento é um pouquinho diferente. Por exemplo, para materiais poliméricos, normalmente eu tenho um fuso então, que empurra o material para frente. Tá? Por exemplo, também tem extrusão para a indústria cerâmica. Bastante tijolos são feitos através de processo de extrusão do barro, mas eles modificam um pouquinho, tem algumas peculiaridades de cada caso. Aqui a gente vai tratar principalmente aqui a gente vai tratar da extrusão de materiais metálicos. A extrusão é um processo relativamente antigo, tá? Então ela já vem do final do século passado, tá? Passado, na verdade, a gente fala final dos 1890 por aí, com as primeiras experiências de extrusão sendo feitas com chumbo. O chumbo é um material muito fácil de ser conformado porque a temperatura de recristalização dele acaba sendo coincidindo com a temperatura ambiente. Então é muito fácil de fazer a extrusão do chumbo e antigamente se utilizava muito encanamento de chumbo, inclusive para transporte de água. Coisa que hoje em dia a gente sabe que o chumbo é um material tóxico, a gente sabe que não é mais utilizado. Até se fala que tem uma teoria que um dos motivos da queda do Império Romano seria porque os romanos utilizavam tubulação de chumbo e em contato com água com pH
pouquinho mais ácido, causar uma corrosão do chumbo e carregava junto com a água que era utilizada no consumo. Isso leva a várias doenças relacionadas a problemas cerebrais. Então, se tem uma teoria que o Império Romano enlouqueceu por contaminação por chumbo. Tá? Existe algumas teorias sobre isso, mas tubulação de chumbo realmente era utilizada. Tá? Hoje em dia é totalmente proibido, mas já chegou a se utilizar no passado. Era um material muito fácil de ser conformado. Ele tem uma resistência à corrosão bastante boa. Só que, claro, quando se transporta a água, muitas vezes a água não tem um pH adequado, ela está um pouquinho ácida e já começa a provocar fenômenos de corrosão no chumbo, o que levaria então ao transporte de íons de chumbo então, pela água consumida. Tá? Então, algo bastante perigoso. Mas um grande avanço então que se deu na utilização de processos de extrusão se deu principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, onde a produção de aeronaves, então de aviões, foi muito mais intensa. A indústria aeronáutica já era muito mais desenvolvida nessa época, se fazia uma grande quantidade de aviões militares e se desenvolveu os processos de extrusão para a produção de perfis de alumínio para serem utilizados nessa indústria. Lembrando que lá na Primeira Guerra Mundial a gente ainda tinha aviões feitos de madeira e pano, mas já na Segunda Guerra Mundial eles já eram mais feitos de alumínio principalmente. Tá? Então, durante a Segunda Guerra Mundial teve um crescimento, um avanço bastante grande na produção de perfis de alumínio, que é uma quantidade considerável do mercado de produção de produtos extrudados. Tá? Muita coisa extrudada em alumínio. Então a gente pode pensar em produtos para esquadrias, corrimões, tubos, grades, perfis de alta complexidade, coolers de computador. Se vocês forem reparar, muitos deles na verdade são apenas um perfil com uma geometria bem complexa e eles são seccionados e usinados para ficar com as faces bem planas. Mas boa parte daqueles dissipadores de calor utilizados em refrigeração de processadores e GPUs, na verdade é um perfil de alumínio extrudado, cortado e depois com suas faces usinadas. Tá? Então, o alumínio é muito processado através de processos de extrusão. Hoje em dia, não só materiais dúcteis como chumbo, alumínio, são extrudados. Cobre também é um material bastante extrudado. Algumas ligas de latão também. Mas hoje em dia a gente consegue extrudar aço carbono, aço inoxidável. E eu optei, por exemplo, tubos de aço inoxidável extrudados que são bastante utilizados em trocadores de calor. Então, a técnica foi sendo aprimorada ao longo dos anos, o que permitiu com que a gente fizesse a extrusão de produtos muito mais difíceis, como o aço inoxidável, por exemplo. Como eu tinha comentado, a gente tem processos de extrusão também para a indústria de materiais poliméricos, a gente tem extrusão para materiais cerâmicos também, mas aqui a gente vai focar a parte de materiais metálicos. Características então que o processo de extrusão possui, tá? Eu produzo então componentes com excelentes tolerâncias dimensionais, tá? Então, algo bastante interessante, tá? Para a indústria metal mecânica. Tolerâncias dimensionais mais estreitas, por exemplo, do que a gente obteria em processos de laminação, por exemplo. Ele é um processo semi-contínuo, tá? Eu faço a recarga de um billet, de um tarugo, que é o material que vai ser extrudado, e enquanto eu ainda tenho material na câmara de extrusão, eu vou produzindo esse perfil. No momento que o material dentro da câmara acaba, eu tenho que parar o processo, corto esse perfil produzido, limpo a câmara e recarrego ela novamente. Então ele dita um processo semi-contínuo, diferente, por exemplo, da laminação, onde a gente pode utilizar
um trem, por exemplo, em tandem, e o material entra de um lado e sai pronto, digamos assim, do outro, que daí seria um processo contínuo de conformação mecânica. Tá? Produz, na sua maioria, produtos semi-acabados. Então, por exemplo, perfis para a produção de esquadrias. Então, por exemplo, se utiliza bastante esquadria de alumínio hoje em dia, se faz a produção desses perfis que tem que ser cortados, rebitados ou unidos para formar, por exemplo, uma janela ou uma porta de alumínio. O exemplo ali que eu citei dos dissipadores de calor de processadores e GPUs. Então, você tem ali um produto que tem que ser cortado, suas faces usinadas, para eu ter um excelente acabamento superficial ali para aumentar a área de contato ali do encapsulamento do processador com o trocador de calor ali. Não precisa depender tanto ali da pasta térmica para fazer essa união. Tubos, por exemplo, se faz a fabricação de tubos de aço inoxidável através de processo de extrusão. Bom, esses tubos eles vão virar, por exemplo, futuramente na caldeiraria pesada, grandes trocadores de calor. Então, são produtos, na sua maioria, semi-acabados. Então, eles vão passar por outros processos de fabricação até chegar no consumidor final. Extrusão, então, como característica, me dá perfis com seção transversal constante, simples ou complexos, e perfis tubulares. Tá? Materiais mais comumente extrudados são alumínio, tá? Muita coisa de alumínio é extrudada, cobre, latão, aço baixo carbono, aço inoxidável e chumbo também, mas chumbo hoje em dia não é um material tão utilizado, se utiliza ainda bastante chumbo em bateria automotiva, mas não é um produto que hoje em dia tem tanta utilização assim. Mas para extrusão, o alumínio é um material muito estudado, muito trabalhado através dessa técnica. Então, por que extrudar e não utilizar outro processo de fabricação? Bom, eu acho que a imagem já justifica, em grande parte, o porquê da utilização do processo de extrusão. A gente pode verificar a complexidade da seção transversal dos perfis de materiais extrudados, a variedade de espessuras, de reentrâncias, de aletas que a gente tem então nesses perfis. Imagine então a fabricação dessas geometrias, dessa complexidade através de outro processo de fabricação mecânica. Não seria possível ou não seria viável financeiramente utilizar outra técnica. Imagina, eu poderia até, digamos, fazer algum processo de usinagem para a fabricação desse perfil, mas gastaria horas em torno, em fresa CNC para realizar a confecção dessa peça. Isso ainda com grandes desafios para a fabricação dessas partes internas aqui. Então a extrusão é um processo que vale muito a pena então para a produção desses perfis mais simples ou então de alta complexidade. Esse aqui então, perfis em alumínio. Tá? E aqui também outra imagem para exemplificar a variedade de perfis que a gente pode fazer aqui no caso de perfis de cobre, tá? A variedade de seções transversais que podem ser produzidas através da técnica de extrusão. Então, a gente consegue fabricar uma infinidade de perfis que vão ter as mais diversas aplicações industriais. Aqui um outro exemplo, então isso aqui são barras de latão extrudadas, tá? A gente até poderia de repente pensar, por que eu não faço por um processo de laminação e depois dou esse acabamento aqui fazendo pastas de trefila? Sim, até poderia utilizar a combinação de duas técnicas, mas aqui eu estou com uma técnica única produzindo então uma barra aqui sextavada, então de excelente acabamento superficial, grande tolerância dimensional num processo único, tá?
que vocês podem ver, isso aqui é um exemplo das possibilidades que a gente tem através do processo de extrusão. Esse reloginho aqui decorativo, ele é feito com umas diversas peças feitas através de extrusão. Então, essa peça aqui, ó, que é a alça que que a gente consegue segurar o relógio, feita através desse perfil extrudado, a base aqui feita através do perfil extrudado, a parte do corpo aqui do relógio feito com perfil extrudado, a tampa aqui de cima feita com um perfil extrudado, os tubinhos aqui da lateral que faz o apoio aqui da lateral também são extrudados. Então a gente consegue ver uma série de produtos então que são feitos através do processo de extrusão. E como é que é o processo em si? Tá? O processo é bastante simples. Eu vou ter então um tarugo ou um billet, tá? Diferentes termos usados para ou geratriz até um termo utilizado. Esse material então ele vai ser material que vai ser extrudado. Ele vai ser inserido dentro de uma câmara ou recipiente, tá? Onde ele vai ficar contido então e só vai ter a possibilidade de escoar através do orifício da matriz, então da ferramenta utilizada para extrusão. Porque eu vou ter a ação de um pistão, de um êmbolo, que vai empurrar então o material, realizar um esforço compressivo contra a ferramenta, o material vai tender a se deformar, vai criar então inclusive pressão aqui nas paredes do recipiente, vai ter então uma reação do ferramental, a pressão, a tensão criada então por esse material e ele vai tender então a escoar pelo orifício. Então eu vou gerar tensões compressivas da reação tanto do recipiente como também da matriz do ferramental que vão então permitir então a conformação mecânica por extrusão do material. Então eu vou ter essa movimentação do êmbolo empurrando então o tarugo contra a ferramenta e estando o tarugo então contido pelo recipiente, tá? Ou pela câmara de extrusão. Aqui eu tenho normalmente inserido uma pequena placa para fazer a separação entre o tarugo e o êmbolo para garantir uma conservação aqui do equipamento nesse processo de conformação. Faz então a extrusão até o fim, ou seja, o êmbolo se movimenta até sobrar uma parte ínfima de material aqui dentro da câmara. Isso é uma limitação que eu tenho do processo de extrusão. Sempre eu vou ter uma perda desse final aqui de material que fica na câmara, então eu não tenho 100% de aproveitamento do processo, tá? Como teria em boa parte num processo de trefila ou de laminação. Então eu tenho uma perda aqui de material, tá? Porque esse material eu não consigo extrudar. Existe uma tendência de quando eu começo a chegar nesse resto de material, eu não consigo mais fazer com que ele flua através do orifício de matriz e eu tenho um aumento de pressão, então, pressão de tensão aqui dentro da câmara que inviabiliza então a extrusão desse resto de material. Fora que se eu continuar esse processo de extrusão, eu vou carregar uma série de defeitos que a gente vai ver no final dessa apresentação que não justificam então a tentativa de utilização desse resto aqui de material que fica no final da câmara, tá? Então se finaliza o processo de extrusão, tá? Se movimenta o ferramental para ele sair da posição, para a gente conseguir então agora cortar esse material que sobra, tá? E fazer a extração aqui do perfil da matriz, tá? Do ferramental de extrusão, tá? Se faz uma limpeza interna da câmara, muitas vezes fica material aderido nas paredes da câmara, se usa se faz uma espécie de raspagem então para fazer a limpeza interna da câmara e deixar então o equipamento pronto, o ferramental pronto para a próxima batelada de extrusão.
Aqui eu tenho um vídeo, então, peço desculpas, na última atualização do LibreOffice ele não... Os vídeos não estão aparecendo no OBS, que é o software que eu estou utilizando para gravar. Então, a alternativa é abrir em separado o vídeo para fazer essa demonstração. Então aqui uma animação que mostra o processo de extrusão. Isso é o processo de extrusão que a gente chama de extrusão direta, tá? Se tem o aquecimento aqui de um tarugo de alumínio, se tem aqui o aquecimento do ferramental, da matriz. Essa barra de alumínio quente ela é cortada no tamanho certo, se faz uma aspersão com um lubrificante, com um desmoldante, nesse tarugo para evitar a adesão e diminuir o coeficiente atrito aqui no processo de extrusão aqui na matriz. O material é carregado dentro do recipiente de extrusão, da câmara de extrusão, e o êmbolo então empurra esse material contra a ferramenta. O restante do material aqui que fica no final da câmara é cortado, né? E o material extrudado, então, ele vai sendo colocado numa cama de rolos, onde ele vai ainda sofrer um processo de tracionamento para garantir o alinhamento do produto. E ele também pode ser cortado em uma medida padrão, que pode ser 3, 6, 12 metros, depende do fabricante e depende das necessidades do cliente. Vou passar o vídeo mais uma vez, tá? Então o que a gente vê aqui é o alumínio sendo aquecido em forno, tá? O ferramental também sendo aquecido para que não ocorra um resfriamento quando o alumínio entrar em contato com o ferramental. A matriz é posicionada na extrusora. Reparem que a matriz tem a possibilidade de se movimentar para depois, inclusive, eu conseguir cortar o material que sobra ali. Faz a aspersão no lubrificante barra desmoldante no tarugo que vai ser extrudado, tá? O êmbolo empurra o material então contra a matriz, forçando então a passagem do material pelo orifício da ferramenta, fazendo então a extrusão. O restante de material que sobra aqui é cortado, tá? As barras são tracionadas para garantir o alinhamento delas, cortadas no tamanho necessário. E no caso aqui, tá? Nesse exemplo, essas perfis de alumínio ainda vão sofrer um processo de envelhecimento, tá? Que é característico da liga que está sendo extrudada aqui nesse vídeo, tá? Desse exemplo específico. Poderia, inclusive, fazer um recozimento também do material, dependendo da liga que eu estivesse utilizando, tá? Então, apenas um vídeo para ilustrar o processo de extrusão. O que a gente viu então foi um processo de extrusão direta, tá? Tradicionalmente existem 4 tipos de processo de extrusão, cada um com suas características. A gente vai ver então um pouquinho sobre cada um desses tipos de extrusão. Então aqui vocês viram no vídeo há pouco, é o que a gente chama de extrusão direta. O movimento do material extrudado se dá no mesmo sentido do avanço do punção, do pistão, do êmbolo, tá? Ou seja, o movimento do êmbolo, então eu forço o material a passar pelo orifício da matriz, então o material saindo então no mesmo sentido do movimento do punção. Então, processo bastante simples, é o que a gente viu até agora, tá? A gente consegue com esse processo reduções da seção transversal do material na ordem de 40:1 no caso de aço, ou seja, uma área 40 vezes menor no caso do aço, e para o alumínio reduções de área de até 400 vezes, então relações de 400:1 para o caso de alumínio. Claro que são valores ótimos, resultados excepcionais, mas
vocês podem ver então a que nível a gente pode chegar com a utilização dessa técnica, tá? Sempre lembrando, né, que tendo então essa redução da área da seção transversal, isso vem acompanhado então pela lei da constância de volumes a um incremento daí do comprimento, tá? Tornando então o processo, embora sendo semi-contínuo, ele bastante produtivo, então produzindo bons, entre aspas, comprimentos de material através desse processo. A extrusão do tipo direta, tá? Ela tem como característica utilizar equipamento simples. Eu tenho um defeito importante nessa técnica, que é o alto coeficiente de atrito entre o tarugo e o recipiente de extrusão. Então, como eu tenho um movimento relativo entre o tarugo e o recipiente, a câmara de extrusão, eu tenho uma força de atrito aqui sendo gerada, tá? Que vai ser uma força contrária à força aplicada pelo êmbolo, requerendo então que eu aplique então uma força ainda maior para conseguir vencer esse atrito e conseguir efetivamente extrudar o material. A gente vai ver isso um pouco mais, com mais detalhes mais adiante, mas isso é um defeito bastante grande então do processo. Então, imagine, conforme o êmbolo vai empurrando o material, tem um movimento relativo do material tarugo em relação ao recipiente, e isso acaba criando então uma força de atrito com sentido contrário ao movimento do pistão, e isso faz com que eu necessite aplicar uma força então maior para conseguir fazer essa extrusão, tá? Então isso é um problema da técnica, é uma deficiência dessa extrusão do tipo direta, tá? Só que daí eu tenho a vantagem que, nesse caso, o pistão, o êmbolo, ele pode ser maciço, tá? Nesse tipo de extrusão, então ele vai aguentar grandes tensões. Então, só que, claro, eu vou ter que utilizar equipamentos mais robustos, mas que conseguem aplicar forças maiores para realizar, então, esse tipo de extrusão direta. Tem a possibilidade, inclusive, de fabricação de tubos com esse efeito, só que daí eu preciso de uma máquina que faça movimentação em separado de um mandril, que vai perfurar primeiramente o material, fazendo com que esse mandril ocupe então um espaço no furo contido na ferramenta, né, na matriz, e forçando então um material extrudado a escoar então por esse espaço que sobra entre o mandril e a matriz do ferramental, tá? Então eu consigo fazer tubos, tá? Bastante comum fazer tubos extrudados, tá? De alumínio, de cobre, mas daí eu tenho que ter essa movimentação no mandrigo perfurando então o material para depois fazer a extrusão propriamente dita, tá? Tenho a extrusão dita extrusão lateral, onde o produto então extrudado sai lateralmente em relação ao sentido do punção do êmbolo, tá? Particularmente eu não conheço muitas aplicações industriais para esse tipo de extrusão, mas eu sei que quando eu estava fazendo mestrado tinha um engenheiro do laboratório que fazia pesquisa, um engenheiro contratado da URGS, que fazia a pesquisa dele relacionada a esse tipo de extrusão lateral. Eu lembro que uma das vantagens desse processo é que o material extrudado lateralmente ele sofre deformações muito intensas, e por causa disso, se eu estou fazendo um processo quente, eu tenho uma grande recristalização do material, dando então ao material um grande refinamento de grão através desse processo de extrusão lateral, ou se for um processo a frio, então eu tenho um alto nível de encroamento através desse processo de extrusão lateral. Lembro também que uma das vantagens era que eu poderia facilmente utilizar prensas utilizadas para processo de forjamento, que são prensas onde o movimento do êmbolo se dá na vertical, tá? Nessa direção aqui, e daí fazendo então a extrusão de material na horizontal, onde normalmente no local onde está instalado esse tipo de equipamento eu tenho uma grande área livre
então para receber esse material extrudado. Então daria uma certa flexibilidade, porque eu poderia utilizar uma prensa normalmente utilizada em forjamento ou estampagem para fazer então esse tipo de extrusão lateral. Eu teria algumas vantagens relacionadas a esse processo, embora não seja um processo muito difundido industrialmente, não é tão comum, por exemplo, como a extrusão direta ou outros processos de extrusão que a gente vai ver mais adiante. Tem a extrusão inversa, tá? A extrusão inversa ela é extremamente interessante por causa da vantagem que ela tem em relação ao atrito. Mas primeiro, o que é a extrusão inversa? No caso da extrusão inversa, tá? O sentido de movimentação do material extrudado é oposto ao movimento do punção, tá? Do êmbolo. Tá? Então o êmbolo está se movimentando nesse sentido aqui e o material extrudado nesse sentido aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma barra, eu teria que ter meu êmbolo então vazado, ou seja, meu êmbolo seria oco, meu punção seria oco, para receber então essa barra extrudada, já que eu estou comprimindo então o material, estou comprimindo o material com esse êmbolo e o material então está saindo pelo meio do meu êmbolo. Se fosse a produção de um tubo, daí seria um pouco mais simples, porque eu teria então uma folga entre o êmbolo poderia ser maciço, tá? Mas daí eu teria que ter uma folga entre o êmbolo e o recipiente para o material então escoar por essa folga existente entre os dois, tá? Mas o que é a grande vantagem desse processo, tá? A vantagem desse processo é que o tarugo aqui dentro do recipiente ele fica parado, então a componente de atrito relativa a essa movimentação ela é zero, ou seja, eu abaixo bastante essa força de atrito, essa componente de atrito no meu sistema. Claro que eu ainda vou manter uma certa movimentação de material junto ao ferramental, então eu vou ter um atrito nessas regiões aqui de contato do tarugo com a ferramenta, com a matriz, mas eu anulo então essa componente de atrito da relação tarugo-câmara, tarugo-recipiente. Tá? Isso faz com que, do ponto de vista prático, a força necessária para fazer essa extrusão acabe sendo menor. Tá? Então isso é a vantagem dessa extrusão inversa. Só que daí qual é a limitação? O comprimento de material que eu vou poder produzir está limitado ao comprimento do êmbolo. Tá? Então eu vou ter uma restrição relacionada à extensão do perfil extrudado. Tá? Então, ó, o que é as vantagens? Não há atrito do tarugo com o recipiente, uma grande vantagem, que resulta num menor esforço de conformação. Tenho a limitação pelo comprimento do êmbolo, um problema. Vou ter que utilizar um êmbolo oco se eu for fabricar barras, ou ele pode ser sólido se for para a confecção de tubos, porque daí para a confecção de tubos eu tenho que manter apenas uma folga então entre o recipiente e a matriz, para que então que o material escoe por essa folga existente entre as duas partes. Ok? Próximo processo de extrusão que a gente tem é o que a gente chama de extrusão hidrostática, tá? E essa extrusão hidrostática, embora não tenha tido muito sucesso do ponto de vista comercial, não foi um processo tão difundido assim na indústria, ela tecnicamente ela é muito interessante e tem uma abordagem muito inteligente ao processo, digamos assim, porque ela elimina o problema que eu tenho do atrito na extrusão direta, tá? Porque o que eu tenho na extrusão hidrostática é a compressão de um fluido hidráulico através da ação do êmbolo, e esse fluido hidráulico, então, ele que vai criar o esforço compressivo que vai forçar então a passagem do tarugo através do orifício da matriz. Então eu elimino essa componente de atrito aqui da relação tarugo-recipiente, fazendo então esse processo de extrusão hidrostática.
Eu também não tenho a limitação da extrusão inversa relacionada ao comprimento do êmbolo, porque o material extrudado está saindo no mesmo sentido do êmbolo do punção. Então não tenho essa limitação. Só que o que é o problema? É um processo mais complexo, tá? Ele é um processo que requer a utilização de um fluido hidráulico, ele é um processo que necessita de uma vedação muito boa, necessita um encaixe de uma pré-forma uma pré-forma do tarugo para ele encaixar aqui no orifício, e daí então eu fazer a inserção do fluido e fazer então a compressão do material, tá? Então ele é um processo mais complexo que, por causa dessa complexidade, daí problemas resultantes nesse abordagem mais complexa fizeram com que ele não tivesse tanto sucesso assim do ponto de vista comercial. Mas é um processo extremamente interessante, existe muita pesquisa então em cima desse processo de extrusão hidrostática. A gente pode ver inclusive, pular aqui um slide, os resultados muito interessantes desse processo de extrusão hidrostática. Aqui nessa imagem, o material extrudado aqui na esquerda, ele seria um processo de extrusão direta convencional. Vejam aqui o grau de redução, né? Então, desse diâmetro para esse diâmetro aqui. E o processo para extrusão hidrostática, o grau de redução que a gente consegue através dessa técnica. Inclusive, ó, a gente consegue dar uma forma complexa com o material sendo torcido com uma seção transversal que vai se movendo angularmente, né? Vai sendo torcida, porque eu consigo tranquilamente, eu tenho liberdade para o material girar dentro do recipiente e quando ele está sendo extrudado para fora do recipiente. Então, é um processo que bastante interessante pelo grau de redução que eu consigo obter e pela complexidade de forma que eu posso produzir. Mas vamos para a listagem aqui das características, tá? Não existe contato entre o tarugo e o êmbolo, tá? Não existe contato entre o tarugo e as paredes do recipiente. Por causa disso, o atrito é negligenciável. Tem um custo muito maior do equipamento, tá? E uma complexidade também muito maior para a utilização dessa técnica. E isso me dá uma possibilidade muito grande, uma grande possibilidade de redução de seção a frio, né? Por causa da utilização do fluido, não vou conseguir fazer um trabalho disso a quente, devido à redução desse atrito. Então consigo grandes reduções de seção transversal, que é o que mostra essa imagem aqui. É um processo muito interessante, tá? Só que tem seus problemas para sua execução. Pessoal, vocês viram que quando eu estava falando ali dos processos, eu mencionei bastante a questão do atrito. Então, o efeito do atrito ele é bastante importante, tá, no processo de extrusão. Tá? Ele altera o estado de tensões na conformação, ele pode gerar fluxos irregulares de material através da cavidade da matriz, pode gerar tensões residuais no produto, pode prejudicar o acabamento superficial do material, aumenta o desgaste do ferramental, eleva a pressão necessária para fazer a extrusão, a força necessária para fazer a extrusão e, consequentemente, aumenta o consumo de energia do processo. Então, o atrito ele vem a interferir bastante no processo de extrusão, por isso que a gente vê técnicas como extrusão inversa e extrusão hidrostática sendo relevantes, mesmo carregando também vários problemas juntos com essas abordagens diferentes, mas que tentam diminuir a participação do atrito no processo. Tá? Então, a gente tem que fazer uma análise na extrusão para tentar diminuir essa componente atrito. Buscando, por exemplo, da forma mais básica, utilizando lubrificantes adequados para permitir com que a extrusão ocorra de forma mais facilitada, que esses problemas não sejam consideráveis, então, no processo de extrusão do material.
Então, a gente quer reduzir o atrito, tá, no processo de extrusão, faz isso através da introdução de uma cama de fácil cisalhamento entre a ferramenta e a peça, ou seja, a gente faz a introdução de um lubrificante. Um lubrificante que pode ser líquido ou ele pode ser um lubrificante sólido, tá? Para garantir então essa diminuição no coeficiente atrito ali na interface. O lubrificante vai ter as diversas funções relacionadas à utilização dele. Ele vai reduzir a carga necessária para que a deformação ocorra, vai melhorar o acabamento superficial do produto, vai minimizar o desgaste do ferramental, vai minimizar efeitos de quase como se fosse uma soldagem a frio entre o material metálico e a ferramenta, tá? Que ali estão envolvidos muitas vezes altas temperaturas e altas pressões, pode ocorrer, entre aspas, uma espécie de soldagem a frio no ferramental. O lubrificante também vai causar um efeito de isolamento térmico, muitas vezes nas peças e nas ferramentas. Ou pelo contrário, por exemplo, se a gente estiver utilizando o fluido, causar o resfriamento da peça e das ferramentas, tá? Depende do tipo de lubrificante que a gente for utilizar. Lubrificantes sólidos, obviamente, que vão tender a causar um maior isolamento térmico. Lubrificantes líquidos vão favorecer então essa troca térmica e auxiliar no resfriamento então do material. Essa questão do atrito, ela acaba influenciando também o fluxo de material e a deformação do material na extrusão, tá? Podendo chegar um alto coeficiente de atrito, a gente tem o que a gente chama de zona morta, tá? No processo de extrusão, onde eu tenho uma região de material que ela fica parada, tá? E vai ocorrendo então fenômenos de cisalhamento aqui nessa interface entre a zona morta e o material então que está conseguindo ser extrudado, tá? Gerando um péssimo acabamento superficial, gerando uma série de defeitos então nessa região. O material que está aqui nesses cantos aqui por causa da alto coeficiente atrito, ele não consegue escoar para a cavidade da matriz, ele fica parado. Aqui eu vou tendo então altos índices de deformação, causando inclusive muitas vezes efeitos de ruptura do material nessas regiões, tá? Então o ideal é a gente ter uma condição de baixo coeficiente atrito, onde o material consiga escoar com facilidade para o orifício no material. E aqui a gente vê também a extrusão inversa, onde o atrito é ínfimo, onde eu tenho então um fluxo de material muito homogêneo, então passando pelo orifício aqui que está na ferramenta, aqui a ferramenta então está presa no êmbolo aqui nesse caso, tá? Então esses são os modelos de deformação do material na extrusão frente a diferentes níveis de atrito, e aqui no caso para a extrusão inversa, que é virtualmente sem atrito ocorrendo no processo, tendo só um pequeno atrito, claro, do movimento de material junto ao ferramental, mas não ao recipiente, não à câmara de extrusão. Esse gráfico aqui é extremamente interessante para a gente então ver os efeitos, tá, do atrito na pressão de extrusão, tá? Que é basicamente o quanto de força a gente vai ter que atuar com o êmbolo para conseguir extrudar o material. Vejam que interessante, né? Nos processos de extrusão direta eu tenho um pico de pressão de extrusão relacionado porque é o momento onde eu tenho maior movimentação do material do tarugo em relação à câmara de extrusão, ao recipiente de extrusão. Então no início a pressão de extrusão é muito alta, mas conforme o material vai sendo extrudado e eu vou diminuindo a quantidade, diminuindo essa área de contato do tarugo com a câmara, essa pressão de extrusão ela vai caindo até chegar lá no final, onde fica aquele resto de material que eu tenho uma dificuldade muito grande, como eu já havia comentado, de fazer, onde daí volta
até um pico na pressão de extrusão. Mas aqui é onde eu paro o processo, onde aquela parte final ali que fica, eu retiro a matriz ali, desacoplo a matriz ali da câmara de extrusão e corto esse material que sobrou ali na interface. Então não chego a dar, permitir esse pico aqui de aumento na pressão de extrusão. Tá? Então isso aqui seria a curva para a extrusão direta, tá? E a gente vê o efeito que eu tenho com a introdução de um lubrificante, tá, no processo, tá? Com lubrificação cai já bastante a pressão de extrusão. A curva ainda mantém esse perfil aqui, só que agora a pressão necessária para extrudar o material, a força que eu necessito para fazer esse processo de extrusão já cai bastante. Significa que, por exemplo, eu não preciso ter um equipamento maior, mais robusto, que consiga exercer mais força para fazer essa extrusão do material. Então, trabalhando às vezes com lubrificante, eu posso até evitar a compra de um novo equipamento para fazer esse processo de extrusão. Tá? Então, porque eu consigo ter uma queda bem considerável na pressão de extrusão fazendo a introdução de um lubrificante adequado. E aqui, ó, o interessante, ó, da extrusão inversa. Na extrusão inversa, como essa componente de atrito ela é basicamente nula, eu tenho basicamente a pressão de extrusão sendo utilizada então para, propriamente dita, a deformação mecânica, o processo efetivo de conformação mecânica do material. Lembrem que quando a gente falou lá de trabalho, de extrusão, uma das componentes que eu tinha lá vinculadas era uma componente vinculada à parte do atrito, né? E não, aqui eu só estou utilizando essa pressão de extrusão para realmente deformar plasticamente o meu material, utilizar então essa energia para conformar efetivamente o meu material e não tendo então uma componente considerável de atrito, não perdendo então boa parte dessa energia pelo atrito existente entre o tarugo e a câmara. Vocês podem ver que não é que o atrito é inexistente, tá? Eu tenho um pouquinho de atrito ali no processo do movimento do material em relação às paredes da matriz, mas ele é muito menor do que um processo de extrusão direta, tá? Então vocês conseguem ver essa diferença de comportamento entre os dois tipos, tá? De processos de extrusão e consegue perceber também aqui o efeito da lubrificação no processo. Lubrificação então que a gente vai utilizar vai depender então da temperatura de trabalho, obviamente. Por exemplo, se a gente estiver fazendo a extrusão a quente, a gente vai utilizar um material com baixa resistência ao cisalhamento, tá? E que seja estável então a elevadas temperaturas. Um exemplo interessante é a utilização de pó de vidro como lubrificação para extrusão em alta temperatura. Para aço inoxidável, as temperaturas de extrusão oscilam lá por volta de 1000, 1200 graus. Nessa temperatura, o vidro começa a plastificar, ficar em estado líquido. Então, né, para essas temperaturas de extrusão, que é para o caso de extrusão de aço, o vidro acaba atuando então como um lubrificante. Ele isola termicamente o material que está sendo extrudado e ajuda então na lubrificação desse processo. Um processo bem interessante, né? Um lubrificante que tanto que quanto não convencional, né? Mas que para a temperatura de trabalho ele acaba funcionando. Outros tipos de lubrificante que a gente tem por exemplo, o vidro fundido, né, como eu havia falado, e filmes como chumbo, tá? O chumbo ele vai ser um lubrificante para essa situação aqui, tá? O chumbo é um material muito macio, entre aspas, então eu consigo ter um bom cisalhamento do chumbo. O problema do chumbo é basicamente ambiental, é um composto então bastante poluente, com doenças cerebrais relacionadas à contaminação de água com chumbo. Então,
O chumbo ele tem essa problemática. Utilização, por exemplo, de grafite, tá? Como lubrificante sólido. E de sulfeto de molibdênio, de sulfeto de tungstênio também, que eles possuem uma estrutura atômica, um arranjo dos cristais, da organização das moléculas muito parecido então com o grafite. Então eles são compostos também de fácil cisalhamento, é muito utilizado como lubrificante sólido também o de sulfeto de molibdênio. Existe até alguns óleos que possuem nanopartículas de sulfeto de molibdênio ou de sulfeto de tungstênio para atuar como um filme sólido que fica muitas vezes depositado naquelas etapas iniciais, por exemplo, de um motor onde o filme de óleo ainda não se formou, fica uma camadinha de lubrificante sólido na interface entre as peças para principalmente atuar nessa etapa inicial antes de ter a formação do filme de óleos sobre as superfícies, tá? E no caso, por exemplo, se eu estou fazendo processos de extrusão a frio, tranquilamente eu posso utilizar então óleos para fazer então essa lubrificação, então fazendo uso então de um filme lubrificante para permitir a lubrificação na extrusão, tá certo? Mais um tipo de extrusão, tá? Que é bastante interessante. Ele acaba sendo, na verdade, um tipo de extrusão caracterizado pela velocidade com que ele ocorre, mas ele pode ser, por exemplo, um processo de extrusão inversa, mas por impacto, tá? Esse por impacto ele está relacionado, na verdade, à velocidade com que o processo de deformação ocorre, tá? Ele é restrito a materiais macios como chumbo, estanho, alumínio, tá? Ele, como eu falei, ele pode ser uma extrusão indireta ou direta, tá? Indireta ou inversa, e por impacto, tá? Ele é caracterizado então pela alta velocidade da prensa, pela alta velocidade de deformação. É um processo bem interessante. Vou mostrar para vocês aqui um videozinho. O que acontece, por exemplo, numa extrusão por impacto inversa, né? Tu tem um taruguinho aqui colocado no fundo de uma matriz, o êmbolo baixa em alta velocidade e a folga então existente entre a câmara aqui e o êmbolo então faz com que eu tenha a giração ali do tubinho. Então está muito relacionado à velocidade com que o processo ocorre. O vídeo aqui vai servir melhor para fazer a ilustração desse processo. Então tu tem aqui no fundo um tarugo, então nessa velocidade comprime o material e ele extruda então, envolvendo então o êmbolo. O funcionário bota ali o tarugo já lubrificado, o êmbolo baixa. O êmbolo baixa. A velocidade de extrusão ela é alta, tá? Para processos de extrusão, mas ela pode ser ainda mais alta, como quero mostrar para vocês num outro vídeo aqui. Deixa eu pular. Esse vídeo aqui, essa extrusão por impacto, ela é muito utilizada para fazer embalagens, tá? Embalagens de alumínio, que antigamente a gente tinha embalagem de pasta de dente feita em alumínio. Hoje em dia ainda tem algumas pomadas com essas embalagens de alumínio, tá? Alguns medicamentos com essas embalagens de alumínio. Tem uns queijos alemães também que vêm nesse tipo de embalagem. Claro, agora a embalagem plástica é muito mais comum que essas de alumínio, mas essa embalagem de alumínio aqui ela é feita por extrusão por impacto, tá? E é bem interessante, principalmente pela velocidade com que esse processo é feito. Vou botar aqui um videozinho para ilustrar esse processo para vocês. These packaging tubes are made of aluminum because it's affordable, lightweight, and malleable.
Então esses são os taruguinhos, né, as geratrizes, os billets. Eles vão ser recobertos então com lubrificante. É um estearato, tá? Ela fala ali stearate. Tem estearato de zinco, estearato de magnésio. Tem um produto usado na indústria de maquiagem também. Utilizava em metalurgia do pó. Eu cheguei a utilizar em metalurgia do pó, estearato de zinco. E aí está acontecendo então um processo de extrusão por impacto. Uma extrusão inversa por impacto. Tá? Isso aqui está em câmera lenta, ó. Faz a introdução do taruguinho, vem um êmbolo com o formato aqui. O êmbolo já tem o formato daquela lugar onde vai a rosca. E quando o êmbolo atinge ali o taruguinho, então já faz a extrusão do material. Veja a velocidade, o vídeo está em câmera lenta. Ó, já faz essa conformação aqui do tubo. Ele faz essa pontinha aqui, tá? Onde vai a rosca. Tem que fazer a rosca ainda do tubo. Então isso aqui dá para classificar até como um processo de laminação específico para fazer a rosca. E tem uma etapa de usinagem para tirar a rebarba que fica ali do processo. Reparem que fica até a tampinha, aquela que a gente tem que perfurar com a tampa de plástico, aquele lacre de alumínio. Ele é o próprio resultado do processo de extrusão. Daqui informa que o material ele sofre um recozimento, né, porque eu quero que a embalagem seja maleável, né, para conseguir tirar o produto. Mostra a aplicação de camadas de tinta epóxi no interior para não reagir com o produto que vai ali no interior. E daí vai mostrando etapas seguintes de pintura e tudo mais. Mas é um vídeo bastante interessante para mostrar o exemplo de aplicação da extrusão por impacto. Tá? É uma técnica bem interessante. Aqui no slide anterior só queria mostrar que, como vocês repararam ali no vídeo, mas eu já consigo dar formato ao fundo, por exemplo, da peça que eu estou extrudando por impacto. No caso ali da embalagem, eu já fazia aquela pontinha que é onde vai a rosca, que é onde vai rosquear a tampinha plástica, tá? Então eu já consigo inclusive dar um formato aqui para o fundo do recipiente. Então posso utilizar essa técnica, por exemplo, para fazer também embalagem de desodorante, esse tipo de embalagem. Consigo fazer então por extrusão por impacto. Bom, os equipamentos que a gente tem para fazer a extrusão, eles está basicamente concentrado nas prensas hidráulicas, normalmente prensas hidráulicas horizontais, tá? Ou seja, que tem o êmbolo deitado, né, na posição horizontal, normalmente hidráulicas com capacidade de 1.000 a 8.000 toneladas força, normalmente nessa faixa de capacidade das prensas. Tem diversos outros equipamentos auxiliares para fazer a movimentação do ferramental, para garantir a posição do ferramental no lugar. Eu tenho que ter um sistema que permita o deslocamento da matriz, tá? Para que eu consiga fazer o corte daquele material que sobra ali no final. Tá? Então tem que ter esse processo de movimentação, mas que ainda retenha a matriz na posição, que ancore a matriz naquela posição quando eu estou fazendo a extrusão efetivamente. Tem os sistemas para limpeza ali da câmara de extrusão, do recipiente de extrusão, para tirar qualquer resíduo de material que fica lá dentro. Fornos para aquecimento dos tarugos, sistemas para corte das barras, sistemas para controle de atmosfera, dependendo do material que eu estou aquecendo. Então, uma série de equipamentos auxiliares então, para
para fazer esse processo de extrusão. Aqui um exemplo de uma prensa hidráulica, desenho da literatura, então um sistema, um cilindro hidráulico, tá, para fazer a movimentação do punção, do pistão de extrusão, o recipiente ou câmara de extrusão e um sistema então para fazer a colocação da matriz, permitindo então que eu tenha também a movimentação dela, tá? Tem um sistema que dê o apoio para que a matriz permaneça na posição mesmo exercendo então essa pressão para fazer a extrusão do material. A matriz, tá? Que vai ser meu ferramental para extrusão, ela vai ser feita dependendo o material que vai ser escolhido vai depender então da temperatura, tá, de trabalho, se vai ser uma conformação a quente ou uma conformação a frio, tá? Normalmente para trabalho a quente então a gente trabalha com aços para trabalho a quente, por exemplo série H, H11, H13 e H21, tá? Para trabalho a frio, tá? Aços para trabalho a frio, no caso aços como M2, D2, D6, então aços desse tipo. Então, para a confecção das matrizes, dos êmbolos, dos recipientes, então são aços de altíssima resistência mecânica. E nas matrizes, na parte principal ali, na parte que entra em contato direto então com o material, normalmente ali naquela região, assim como a gente viu lá na trefilação, ali eu coloco um inserto de metal duro, tá? Que o metal duro ainda vai ter resistência mecânica maior, resistência ao desgaste ainda maior, e vai permitir com que a durabilidade do ferramental cresça bastante, tá? Então, normalmente eu faço um inserto ali de metal duro, a popular Vidia, que é carbeto de tungstênio, podendo ter ou não carbeto de titânio ou tântalo, junto com uma matriz de cobalto, tá? É um compósito cerâmica metal. Faço esse inserto então porque ele tem uma resistência mecânica muito grande e vai aumentar bastante a resistência ao desgaste então do ferramental. Aqui alguns exemplos de geometria de matrizes, tá? Para alguns latões com chumbo, ligas de cobre, ligas de zinco e aços, tá? Então algumas geometrias utilizadas, tá? De acordo com a literatura para fazer a extrusão desse tipo de material. Obviamente, tá? Como a gente já viu em aulas passadas, a gente pode fazer o processo a frio, a quente ou a morno, tá? Normalmente na extrusão ou é frio ou é a quente, cada um com suas características, né? Então, na extrusão a quente a gente consegue fazer grandes reduções da seção transversal do material numa só etapa. Processo utilizado para fazer produtos semi-acabados, barras, por exemplo, e acabados, perfis e tubos. Tem um certo desgaste excessivo da matriz, então, pela alta temperatura de trabalho, tá? Em processo a frio, as reduções são menores, tá? Mas eu consigo obter tolerâncias dimensionais melhores, consigo obter acabamento superficial melhor, então, através da extrusão a frio. Então, consigo utilizar também o processo a frio para obter daí produtos com tolerâncias dimensionais melhores. Defeitos típicos da extrusão, tá? A gente vai ter um defeito em comum com o processo de trefilação, que é o defeito do tipo chevron, tá? A gente vai ter defeitos do tipo anel de óxido, arrancamento, bolhas, ondulação superficial e heterogeneidades, tá? O que são cada um desses? No chevron, a gente já havia comentado do defeito tipo chevron ali no processo de trefilação. A diferença aqui é que eu, diferente da trefilação, eu não estou exercendo uma força atrativa direta, né, no material, como é, por exemplo, ali na trefilação. Mas o estado de tensões que eu tenho no processo, ele pode gerar uma componente trativa aqui na região da linha central do material que está sendo extrudado, tá? E isso faz com que eu consiga atingir o limite de resistência à tração do material e criar então essas zonas aqui de deformação, abrindo então essas fissuras centrais então
no material extrudado. Né? O defeito tem essa aparência aqui, ó. Esse aqui é o material que foi extrudado, ele foi removido ali da câmara de extrusão, feito um corte na longitudinal, e a gente pode ver então aqui o defeito tipo chevron aqui no material extrudado, tá? Então, bem aqui na linha central. É sempre na linha central. O estado de tensões acaba criando uma componente trativa que ultrapassa o limite de resistência à tração do material e acaba gerando então o defeito tipo chevron nessa posição. Tem um defeito que a gente chama de anel de óxido, tá? Muitas vezes ali na superfície do tarugo ocorre a formação de oxidação, tá? E esse óxido, se eu continuo a fazer o processo de extrusão muito além daquele... Tem que sempre sobra um pouquinho de material ali no final. Se eu tento extrudar esse material, muitas vezes boa parte desse óxido que ficou então retido ali dentro da câmara, ele começa agora a fluir para a cavidade da matriz, e eu começo então a incorporar esse óxido no final ali, nas partes finais do produto extrudado. Então, se eu faço um corte longitudinal no material e faço uma análise metalográfica, eu vou ver linhas de óxido, linhas internas de óxido que foram extrudados. Então, essa oxidação que tinha na superfície do tarugo, ela flui então para dentro da cavidade da matriz, tá? E acaba então aparecendo isso na metalografia na forma de linhas de óxido no interior do produto, tá? A gente vai ver ali como evitar isso, mas basicamente eu tenho que evitar de extrudar até o final, tentar forçar a extrudar o máximo de material possível. Eu tenho que reter aquele final ali de material no processo de extrusão e cortar e assumir aquilo como perda, senão eu posso estar sacrificando a qualidade do meu produto extrudado. Lembrando que essas linhas de óxido não vão ter praticamente nenhuma resistência mecânica e vão afetar a resistência mecânica ali dessa parte final de material extrudado. Tem um defeito que é o arrancamento, tá? Normalmente relacionado a uma velocidade muito grande de passagem do material pela cavidade da matriz, tá? Então, onde basicamente vai aparecer no material extrudado riscos, tá? Como se fossem linhas, então isso acaba diminuindo a qualidade de acabamento superficial do material extrudado, tá? Bolhas, tá? Essas bolhas elas podem ser elas são normalmente provenientes do tarugo, tá? Elas podem já estar contidas no tarugo, ou elas podem ser causadas pela precipitação, pela nucleação de gases dentro do tarugo no momento da extrusão. Então, por exemplo, o alumínio é um metal muito ávido por hidrogênio, tanto que em fundição de alumínio a gente faz a remoção do hidrogênio utilizando cloro, gás cloro, que daí o cloro reage com o hidrogênio, produzindo ácido clorídrico e saindo do banho de alumínio fundido na forma de gás. Tá? Se eu não tomar cuidado, esse hidrogênio, se eu não fizer a remoção desse hidrogênio, muitas vezes esse hidrogênio vai estar na forma atômica dentro do tarugo de alumínio. E quando eu faço a extrusão dele, as condições de pressão e temperatura ali no processo de extrusão podem favorecer a nucleação desse hidrogênio e formar então bolhas internas dentro do material. Tá? Ou essas bolhas já vêm provenientes, já vêm formadas do processo de fundição do tarugo, ou até mesmo pode ser provenientes de ar contido dentro do recipiente da prensa. Então tem que tomar um cuidado, assim, se eu estou detectando a presença dessas bolhas, verificar a origem delas, se de repente não é uma falta de desgaseificação lá no processo de fundição do material, que muitas vezes é o problema mais comum. Ondulação superficial,
Às vezes pode acontecer de eu ter um movimento errático do êmbolo, o êmbolo, por exemplo, está travando e daí ele vai se soltando. Isso acaba na extrusão causando a formação de ondulações no perfil extrudado, como se fossem mini calombos, tá? Então, por causa desse movimento errático da extrusão. Daí tem que se verificar se não é uma falta de lubrificação entre o tarugo e o recipiente de extrusão, ou a câmara de extrusão, ou se há algum problema no pistão da prensa. Então tem que se verificar por que está ocorrendo esse movimento errático do punção. E heterogeneidade da microestrutura, tá? A gente viu ali aqueles desenhos da deformação do material de acordo com o coeficiente atrito. Eu tenho que cuidar para que não ocorra então essa, por exemplo, a formação de zonas mortas ou zonas onde o material fica mais parado e não se deforma tanto, tá? Senão essa heterogeneidade microestrutural ela pode causar problemas posteriores então no material, como por exemplo eu posso ter regiões aqui onde eu tenho formação de microfissuras ou então regiões mais deformadas do que outras. Daí quando eu, por exemplo, for fazer um tratamento térmico no material, por exemplo, for fazer um recozimento, pode ocorrer empenamento do material por causa de tensões residuais que estão dentro do material. Então tem que tomar um certo cuidado ali no processo de extrusão para que ele ocorra da maneira mais, entre aspas, suave possível. Aqui só uma lista de como evitar alguns desses defeitos que eu falei. Cavidade no produto, descartar a porção final do produto, anel de óxido, não extrudar o tarugo até o fim, arrancamento, diminuir a velocidade, a temperatura de extrusão, bolhas, eliminação de gases dissolvidos no metal líquido durante a fundição do lingote. Então, comentei eles quando ele estava falando dos defeitos. E aqui eu tenho um gráfico que eu vou utilizar na segunda parte, tá, dessa aula de extrusão, que é só mostrando ali algumas poucas equações que a gente tem para extrusão. Esse é um gráfico então que a gente utiliza para encontrar uma constante ali para o cálculo da força de extrusão. Então esse gráfico aqui eu vou utilizar na segunda parte do vídeo. Tá? A parte teórica de extrusão era essa, tá? Obrigado por assistirem e bons estudos.